Bem, gente, boa tarde. Nós estaremos iniciando o webinar do Inflora Analytics em cerca de 2 minutinhos. Agora, só para efeito de conferência, todos estão conseguindo me escutar bem? Estão conseguindo visualizar a tela bem? Nós temos uma área de chat que vocês podem a qualquer momento estar mandando mensagens para a gente. Eu vou explicar mais no início do webinar como isso vai funcionar, mas agora só para a gente fazer uma checagem realmente do áudio e da tela, se vocês estão conseguindo visualizar e estão conseguindo me escutar bem. Legal. Bem, já que está tudo funcionando, e para respeitar o horário do webinar também, de novo, boa tarde a todos. A ideia hoje é a gente passar um overview bastante rápido de uma ferramenta que a gente está lançando para o mercado agora, que é o Inflora Analytics. Ela faz parte da nova suíte de ferramentas que a gente está lançando com a nova release do Inflora Forest. Isso vai ser desenvolvido e entregue aos nossos clientes de maneira modular. Então, a cada módulo que está sendo desenvolvido, nós estaremos fazendo um webinar, estaremos fazendo uma apresentação do módulo para os clientes e, a partir daí, verificando qual é o melhor momento de implantar em cada um, ok? Então, aqui para esse webinar, basicamente, do lado da Inflor estão participando eu, meu nome é Carlos Albuquerque, eu sou o atual CEO da Inflor. Trabalhei muito tempo aqui na Inflor com a área de projetos, sendo diretor de projetos, depois fui para a área comercial e no último período eu estava responsável pela área de inovação, então vi esse produto nascer, por isso até que estou fazendo essa apresentação para vocês. E aqui me auxiliando no webinar, o Fabrício Emiliano, ele é nosso gerente comercial, vocês devem conhecê-lo. Ele é o responsável por estar fazendo essa comunicação, né, essa relação entre os nossos clientes e a Inflor, então está sempre buscando o que vocês estão precisando e como melhor atendê-los. O Fabrício vai estar monitorando toda a parte das perguntas, do chat durante o webinar, então vocês podem ver que tem duas áreas distintas na ferramenta do webinar. Uma é a parte de Question and Answers, que é mais para realmente realizar as perguntas que vocês tenham a qualquer momento. Tá? Então, você pode lançar uma pergunta, isso vai ficar catalogado aqui para a gente, essa pergunta. E a ideia é que nos últimos 10 minutos do webinar a gente possa ir respondendo. Caso a gente não tenha tempo suficiente para responder todas as perguntas no webinar, nós vamos respondê-las em sua totalidade através do e-mail de cada usuário. Tá? Então, todas as perguntas serão respondidas. E, além disso, a gente tem a área de chat, para a comunicação, tem o recurso de levantar a mão, né? Se vocês quiserem fazer algum tipo de interação com o Fabrício também vai estar respondendo a todos vocês durante o webinar, e, ao final, nós vamos tentar fazer um apanhado dessas perguntas e dessa interação, ok? Bem, só para começar, e prometo que não demorarei muito aqui, fazendo um overview da Inflor, nós somos líderes latino-americanos em sistemas de gestão florestal. Apesar de ser uma empresa brasileira, e nos orgulhamos de ser uma empresa brasileira, nós iniciamos um processo de internacionalização já há algum tempo, então, além de clientes no Brasil, nós temos clientes na Argentina, Uruguai, Chile, Portugal, Moçambique, China, Estados Unidos e Canadá. Hoje, temos cerca de 80% do market share de sistemas de gestão florestal no Brasil, e a nossa solução suporta cerca de 12 milhões de hectares, não só em florestas, aqui em florestas em outras culturas, como cana-de-açúcar, por exemplo. Temos cerca de 20 anos de experiência no agronegócio, né? Nascemos, como eu disse, no negócio florestal e depois fomos para outras culturas.
Já fomos premiados 2 vezes pela Associação de Usuários SAP, sendo a última delas quando escrevemos o nosso software de sistema de gestão florestal dentro do SAP, né, embedded no SAP, e somos solução em 7 das 10 maiores produtoras de fibra de eucalipto do mundo. Apesar do objetivo desse webinar ser apresentar o Inflora Analytics, nós temos soluções para toda a cadeia da produção florestal, desde a avaliação fundiária, de onde comprar terra, quais são as terras potenciais, até a entrega de madeira na fábrica ou a venda de madeira para algum cliente. Isso passando pela produção de muda, silvicultura, colheita e sistemas especialistas como um inventário e pesquisa de material genético, por exemplo. Tá? Mas vamos ao grande objetivo deste webinar, que é falar sobre o Inflora Analytics. O Inflora Analytics, ele nasceu... nós tivemos 3 grandes motivadores para criar o Inflora Analytics, inclusive para priorizá-los frente a outras demandas que nós tínhamos. Hoje, o nosso sistema, o SGF ou Inflora Forest, dependendo da versão, ele é um sistema bastante extenso. Né? A gente trata de quase 20 processos ali dentro e a gente tem uma granularidade de informação muito pequena. É o que eu quero dizer com isso. Você consegue chegar num nível de detalhe, por exemplo, do que cada equipamento está fazendo hora em hora, se ele está produzindo, se ele não está produzindo, se ele está na parada mecânica, se não está, qual é o principal insumo que está sendo aplicado para determinada operação em determinado talhão, toda a rastreabilidade da madeira que foi entregue no pátio. Então, isso são... O número de dados que o sistema gera é absurdamente grande. E nós temos centenas de relatórios dentro do sistema para tirar algumas visões para o cliente. Então, tem relatório de estoque, eu tenho relatório de insumo, eu tenho relatório de produtividade de equipe, eu tenho N relatórios. Mas quando você... não é tão simples você querer agrupar várias dessas informações para gerar insights. Né? Você normalmente tem relatórios de temas específicos. Além disso, isso é muito claro em cada implantação que a gente faz, que apesar de ter centenas de relatórios, cada cliente quer ver aquela informação um pouquinho diferente. Então, seja para um grupamento diferente, seja num formato diferente, que ele quer colocar num painel de gestão à vista, numa televisão, o outro quer fazer uma impressão daquele relatório, ou até que fórmulas, por exemplo, eficiência operacional, determinado cliente trata esse indicador com uma peculiaridade que o outro não trata. Então, toda a implantação que nós realizamos acaba que criamos um relatório específico para o cliente ou que fazemos alguma customização. Tá? Então, essa dinâmica é muito forte. E a ideia, um dos objetivos é como é que a gente transforma esses dados realmente em informação para tomada de decisão. Dito isso, como é que eu faço isso de maneira simples e rápida? Porque não adianta também, toda vez que eu precisar de uma informação como essa, eu precisar, por exemplo, exportar 4, 5 relatórios distintos para o Excel, fazer uma pivô, combinar dado, transformar dado, porque isso, além de gerar um possível ponto de erro, gera trabalho e é necessário tempo para executar essa operação. Consequentemente, me gera custo. Tá? E, por último, como fazer isso tudo sem depender da Inflora. Né? Isso também era uma das premissas que a gente tinha quando criou esse produto, para dar mais liberdade para o cliente criar os seus próprios relatórios, os seus próprios dashboards. Não ser necessário você ter que abrir um chamado aqui na Inflora, dizendo que tipo de informação você quer retirar, para que nós fizéssemos um orçamento, ou mesmo que não houvesse custo, entrar numa janela de melhoria para a gente entregar esse novo relatório para vocês. Então, esses 3 foram os principais pilares, foram os principais motivadores de criação dessa ferramenta. E como é que a gente fez isso? Né? Então, utilizando uma
metodologia já bastante difundida no mercado. O que a gente fez? Então, aqui na esquerda, nós temos a base de dados, né, o nosso banco de dados do SGF, do InfloForest, que possui mais de quase 3 mil tabelas. E isso exigia um conhecimento de um profissional de TI, um conhecimento profundo na base para o cliente, se quisesse criar um relatório de maneira não integrada, por exemplo, com o sistema, ele poderia acessar a base e tentar retirar essa informação, mas exigia um conhecimento muito profundo. Então, o que a gente fez? Através de uma ferramenta de extração, transformação e carga, nós lemos essa base de dados e transformamos essa base de dados em tabelas mais simples, em tabelas em que o usuário final possa consumi-las e criar seus relatórios. Tá? E outra premissa também do sistema foi que essa base de dados que a gente disponibilize de maneira mais simples, ela possa ser consumida por qualquer software de BI do mercado. Né? A ideia não foi trazer e engessar um software de BI dentro de nossa ferramenta para que o cliente tivesse que ter um licenciamento daquela ferramenta de BI. Então, qualquer software de BI pode se conectar ao Inflora Analytics, a esse Data Warehouse do Inflora Analytics, seja ele pago, seja ele com licenciamento free, e a gosto do cliente. Um dos principais, através de nossas conversas com os clientes, um dos principais softwares que estão sendo utilizados hoje em nossos clientes é o Microsoft Power BI, que inclusive é o software que eu vou utilizar aqui nessa demonstração para mostrar para vocês alguns casos da criação de alguns dashboards. Ok? Vamos lá. Por último, para finalizar essa contextualização, essa parte mais técnica, o Inflora Analytics ele pode ser implantado tanto em clientes que têm o SGF, o InfloForest, instalado na sua própria infraestrutura, que é o que a gente chama de clientes on-premise. Então, se você tem na sua rede, na sua estrutura própria, o SGF, o Inflora Analytics pode ser instalado também on-premise. Quanto a clientes que têm uma cloud privada, né, uma cloud no próprio cliente, então também pode ser instalado nessa cloud, quanto no que a gente chama de cloud pública. Aqui, entenda-se cloud pública, uma Amazon, uma Azure da vida. Né? Não significa que é uma cloud que pode ser acessada por qualquer um. Tá? Como também de maneira híbrida. Por exemplo, Carlos, eu tenho o meu SGF, meu InfloForest na minha infraestrutura, mas eu não quero montar uma infraestrutura de BI, uma infraestrutura para o Inflora Analytics. Então, a gente pode estar instalando essa infraestrutura na Azure, na nuvem da Microsoft, por exemplo. Ela vai fazer uma comunicação com a sua estrutura, vai levar os dados pertinentes para lá e você vai consumir esses dados na nuvem. Então, pode ser feita também uma instalação híbrida. Bem, dito isso, e passado essa primeira parte mais técnica, vamos para o principal objetivo aqui da apresentação, que é mostrar para vocês a ferramenta sendo utilizada. Tá? Então, como eu falei, eu estou utilizando o Power BI, tá? Isso aqui é a interface do Power BI, para quem não conhece. Aqui eu estou criando um novo relatório. Tá? Aqui eu já estou conectado à minha base, eu já fiz a conexão ao Data Warehouse do Inflora Analytics, e aqui à direita eu consigo visualizar todos o que a gente chama de fatos e dimensões que estão disponíveis e que podem ser utilizados para gerar informação. Nesse primeiro dashboard, o meu intuito aqui vai ser tentar montar um relatório de overview do seu cadastro florestal. Tá? Então, vou fazer aqui em alguns cliques. Então, estou clicando aqui no que eles chamam de visual, montando um gráfico. E eu quero montar em um gráfico um resumo da minha base cadastral,
das minhas feições, de quem é o proprietário daquela terra, ou seja, o que é uma terra própria, o que é uma terra de fomentado. Então, o primeiro ponto que eu vou trazer aqui, eu posso estar indo nos fatos e arrastando, ou posso também pesquisar por aqui, pelos campos, que ele vai me fazer um atalho para a informação que eu quero. Então, eu estou aqui, por exemplo, digitando o ownership, né, que seria quem é o proprietário da terra, se é uma terra própria, se é uma terra que veio de fomento. Então, eu vou colocar ela aqui como categoria, a minha principal categoria, e quero subdividir isso em mais duas divisões, que vou trazer os meus grupos de feição para cá. Então, aqui também eu vou trazer o grupo de característica, que seria o grupo, né? E vou trazer a característica propriamente dita, que seria a descrição da característica. Tá? Isso, gente, tem todo um sistema de ajuda. Nós fizemos um link de ajuda com todo o dicionário de dados, o que significa cada campo. Vocês estão vendo aqui que os campos estão em inglês para padronização, mas todo o dicionário de dados a gente tem também em espanhol, também em português. Tá? Depois, mais para frente, eu mostro para vocês, ou eu envio para vocês o material ao final do webinar, como acessar esse material, né, esse wiki. Mas, continuando aqui, então eu trouxe as três categorias e eu quero ver isso tudo. O principal valor, né, a medida do cadastro florestal seria a área. Então, eu vou trazer aqui a área do talhão, ou dos talhões, né, do grupamento de talhões, e vou arrastar para esse gráfico, né, como a medida dele. Bem, feito isso, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu só vou dar uma formatada para a gente, eu pelo menos enxergo pouco, então vou aumentar a letra, tá, para a gente olhar aqui de maneira mais fácil. O total, eu também vou aumentar a letra. Tá? E vou tirar aqui aqui ele tenta fazer automaticamente um agrupamento de unidades, eu deixei nenhum para a gente visualizar melhor. E com isso, a gente já consegue ver, vocês viram que com poucos cliques eu já montei um resuminho do meu cadastro. Vou dar um exemplo para vocês e navegar. Por exemplo, eu tenho mais ou menos 300 mil hectares nessa base de teste que eu tenho aqui. Né? Desses 303 mil hectares, 224 são próprios, 57 mil hectares mais ou menos de área fomentada e 21 mil hectares de área terceira. Tudo bem, Carlos. E se eu quiser ver o detalhe do próprio? Eu posso clicar aqui no próprio, ele já vai me dizer o seguinte, olha, dentro de área própria eu tenho mais ou menos 100 mil hectares de área produtiva e 111 mil hectares de área de conservação. Né? Dentro de área produtiva, quanto eu tenho de área efetivamente plantada e quanto está aguardando reforma e quanto está aguardando implantação, por exemplo. Então, eu consigo ir navegando e fazendo esses drill downs de maneira bastante simples. Né? E clicando aqui no meio, eu vou voltando para a minha informação de maneira mais macro. Vamos continuar brincando aqui. Eu já fiz um overview do cadastro, mas eu quero ver mais informação. Então, eu vou tentar montar uma matriz aqui do lado, um outro visual, onde eu quero ver, por exemplo, por tipo de solo. Né? Então, eu vou pesquisar aqui tipo de solo, vou trazer o grupo de tipo de solo aqui para a linha, e também vou somar isso tudo. Eu quero saber quanto de área eu tenho. Então, vou trazer aqui, vou dizer que os meus valores são por áreas. Então, daqueles 303 mil hectares, eu consigo ver, por exemplo, que 108 mil tem o tipo de solo argissolo. Se eu clicar aqui do lado, ele já me filtra o visual do lado e refez todo esse gráfico baseado no argissolo. Então, dentro do argissolo, eu tenho 86 mil hectares de terra própria e
dentro dessa terra própria, 43 mil hectares de área de solo nessa base. Né? Então, eu consigo combinar essas informações, clicando aqui fora, ele traz novamente tudo. Vamos ver mais uma informação relevante do meu cadastro. Eu quero ver, por exemplo, em termos de idade. Opa, deixa eu só voltar, dar um Ctrl Z aqui, porque eu queria um outro visual, não mexer naquele. Eu quero ter uma ideia de mais ou menos como é que está a idade da minha floresta. Né? Então, posso vir aqui. Vou colocar como grupo a idade e quero saber mais ou menos quantos hectares eu tenho por idade de floresta. Então, jogando aqui, eu consigo ver, olha, com 1 ano de idade, eu tenho mais ou menos 20 mil hectares. E assim por diante. Posso ordenar isso aqui por idade, porque ele está ordenado pela quantidade de área, e colocar de maneira crescente. Né? Então, eu consigo ver em cada ano da floresta quantos hectares eu tenho. Ok? Isso aqui foi um exemplo simples de cadastro. Vou tentar montar para vocês, aqui também, um exemplo de civicultura. Tá? Aqui eu vou tentar fazer um pouco mais tabular e mostrar algumas funcionalidades aqui do Power BI, mas que todos os sistemas de BI normalmente têm, de você poder acrescentar informação, brincar com informação, criar medidas. Então, aqui na civicultura, como tudo, basicamente em todos os processos do Implore Forest, eles são baseados num plano, você monta um plano, seja ele orçamentário, seja ele para criar um cenário, seja ele para fazer um plano produtivo, eu vou fazer um filtro, vou criar um visual aqui de filtro, e vou trazer a view, a dimensão de planos aqui para a esquerda para a gente filtrar. Então, eu vou trazer a descrição do plano. Tá? Então, ele vai ser um filtro. E eu vou escolher 2 planos que eu sei que tem nessa base de teste, por exemplo. Tá? Eu vou pegar um plano operacional, um plano orçamentário. Tá? E vou montar uma matriz aqui, embaixo. Vou aumentar ela. Onde eu quero ver o seguinte, pensando em operações, que é a minha fato aqui de operações programadas, eu quero ver o seguinte, primeiro, eu quero agrupar sempre por atividade e operação, lembrando que atividade aqui é um grupo de operações, então eu trouxe a descrição da atividade e trouxe a descrição da operação para um segundo nível, clicando aqui, ele vai fazer, tá vendo? Adubação, o que tem dentro de adubação? Capina, o que tem dentro de capina? E para cada uma dessas linhas, né, ou para esses grupos, eu quero dizer o seguinte, qual o meu custo orçado? Vou trazer aqui para valores. Qual o meu custo programado, que é o que está programado no meu plano operacional, e quanto eu realizei daquele custo programado até o momento. Então, arrastando para cá, eu consigo ver, por exemplo, na capina, né, ou na própria adubação, sumarizado, eu tinha no meu plano orçamentário, esses dados, como eu falei para vocês, são dados de teste, então vocês verem que tem uma discrepância muito grande entre um plano orçado e um plano operacional, né? Mas estava orçado 4 milhões, estava programado, que é o que está no meu plano operacional, 943 mil, e eu já executei 945 mil reais. E isso eu consigo ver operação por operação. Tá? Agora, vamos trazer mais informação para vocês verem o nível de detalhe que a gente pode chegar. Eu vou esquecer um pouco do plano orçamentário, tá? Trazer só o operacional. Vou tirar aqui o valor orçado e vou começar a trazer mais informações. Por exemplo, além do valor, eu queria saber quantos hectares eu estou programado, né, e realizado de cada uma daquelas operações. Então, por exemplo, adubação e manual de plantio, eu estava... Vamos pegar aqui, adubação de reforço manual, eu estava esperando 34 mil reais no programado, eu já gastei 20, eu planejei fazer 289 hectares e só executei 104.
Então, será que isso está bom, está ruim? Como é que eu vejo isso? Eu fiz mais uma medida aqui do real por hectare programado, vou arrastar para cá, e também do real por hectare realizado. Então, se olharmos de novo, né, dos 34 mil reais, e que eu precisava fazer 289 hectares, então estava estimado um custo por hectare daquela operação de 118 reais. E eu venho executando isso a uma média de 197 reais por hectare. Então, eu estou gastando mais do que eu esperava. Agora, como é que eu posso fazer aqui de uma maneira bastante simples uma conta para já me dar um insight de se eu executar, se eu precisar executar esses 104 hectares que faltam, se eu continuar executando a uma média de 197 reais por hectare, quanto eu gastaria no final do ano, ou no final desse período orçamento, nesse período do plano operacional? Então, eu vou criar aqui duas medidas simples para que a gente possa fazer esse cálculo. Tá? A primeira delas eu vou chamar de saldo, né? Que seria quanto falta eu executar. Né? Então, eu vou pegar aqui a produção programada, diminuir da produção real, e isso vai me dizer o quanto ainda falta fazer. Né? Então, eu criei isso, dei um Enter. Vocês vão ver que é bastante simples, tão simples quanto está fazendo uma fórmula no Excel. Tá? E ele gerou uma medida para mim chamada saldo. Vou trazer ela para o nosso gridzinho aqui também. Então, naquela linha de adubação de reforço manual, por exemplo, eu ainda tenho, ou teria que fazer 185 hectares de adubação de reforço manual. A próxima medida que eu vou criar já é o meu custo final estimado. Tá? Então, como é que eu faria isso? Vou criar uma nova medida, vou chamar aqui de custo final estimado e vou dizer o seguinte: o meu custo final estimado vai ser o meu custo real, vou fazer uma soma aqui, porque como o grid faz uma agregação disso, né? Porque no final das contas, na tabela eu tenho no menor nível possível, né? Que é qual talhão, qual operação, qual data foi realizada aquela operação. E aqui, como ele faz o agrupamento, então eu peço uma soma disso para que ele possa somar todos esses registros que estão dentro desse grupo. Então, eu somo o custo real até o momento e vou adicionar, e aí sim seria estimativa, o saldo. O saldo não preciso fazer essa soma porque ele já é uma medida, né? Vezes o custo real por hectare que eu estou tendo no momento. Então, ele vai dizer, para o que falta, se eu continuar realizando naquele custo que eu estou realizando até o momento, quanto acabaria ou quanto eu teria de valor ao final daquele período. Então, vamos adicionar aqui o real por hectare real. Tá? Então, dando um Enter aqui. Eu criei uma nova medida e vou arrastá-la aqui para o nosso grid. Como ele colocou muitas casas decimais, eu vou simplesmente formatar. Vou tirar o número de casas decimais aqui, só para a gente facilitar a visualização. Então, nesse caso, para aquela adubação de reforço manual, se eu executar, né, o que eu já executei, mas o que falta executar, executando a R$ 197 o hectare, eu vou chegar a R$ 57.192, que é bastante maior do que eu tinha previsto no meu custo programado. Tá? Isso foi um exemplo também de como montar medidas, como é que a gente pode interagir com esse tipo de visual. Tá? Tentando aqui mostrar mais um ponto para vocês, e só para finalizar, porque meu tempo a gente já ultrapassou o tempo, eu vou fazer um tree map aqui,
que eu, pelo menos, gosto bastante dessa medida, ou desse visual, para ver insights desse tipo aqui. Por exemplo, eu quero trazer o grupo como atividade e o detalhe como operação. Tá? Então, vou trazer também naquele nível de atividade e operação. E quero que os valores sejam o custo realizado. Tá? O que ele vai me dar aqui, por exemplo? Eu consigo ver num visual bastante simples como é que em que eu estou gastando mais. Então, por exemplo, nesse plano, eu tinha o maior custo que eu tinha era de capina, 5 milhões de reais, o que eu estou tendo, né, que eu realizei até o momento. O segundo maior custo, preparo de solo. Se eu clicar aqui e detalhar a capina, ele vai abrir dentro de capina, né? Por exemplo, capina química total, capina química na entrelinha e assim por diante. Então eu consigo ver de uma maneira bastante simples quais são os meus principais custos realizados até o momento. Ok? Gente, já são 3h30 e como estávamos previsto meia hora de conversa e de apresentação, eu vou encerrar a apresentação do módulo para isso e vou abrir uns 5 minutinhos, 3 a 5 minutinhos de pergunta para que a gente possa ir respondendo, ok? Eu vou passar aqui com o Fabrício. Fiquem à vontade de mandar mais perguntas. Pelo que eu vi aqui, o Fabrício recebeu uma série de perguntas e talvez a gente não consiga responder todas nesses 5 minutinhos. Mas eu prometo que a gente vai responder isso por e-mail de todo mundo que mandou essas perguntas. O webinar também vai ficar gravado, a gente vai passar o link para vocês, para todo mundo que participou. Então, ele vai estar disponível em nosso canal e vocês podem estar assistindo a qualquer momento. Tá? Obrigadão. Eu vou colocar no mudo aqui um segundinho para conseguir ler as perguntas. Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui. Vamos lá. Tudo bem? Onde ficaria disponível a base de dados do SGF com todos esses campos para uso no BI e como é extraído do SGF? A validação de dados no banco de dados que saem do SGF antes de criar as views? Vamos lá. Onde fica? Isso pode ser colocado na Azure, por exemplo, na nuvem da Microsoft, pode ser colocado no seu ambiente, se você tiver... a gente está usando um stack Microsoft, então o cliente tendo o SQL Server e o Integrator, o SSIS, pode ser colocado de maneira on-premise também. Tá? Então, onde vai ficar hospedado esse base de dados depende de como o cliente vai querer, onde o cliente vai querer colocar esses dados. Como é que é feita a extração? Na verdade, através de ferramenta de ETL, ele vai na base de dados Oracle, que é a nossa base de dados do SQL Server, do SGF, retira essa informação, faz todas as transformações e grava nesse Data Warehouse em SQL Server para ser consumido. Tá? Então, é através de ferramenta de ETL. As regras de negócio são validadas nessa extração, transformação e carga. Tá? Então, para garantir a consistência dos dados que estão no Data Warehouse. Tá? Vamos para a segunda pergunta. Gostaria de saber como é feita a conexão no banco de dados. A atualização é dinâmica? Normalmente, a política de carga desse Data Warehouse ela é feita uma vez por dia. Né? A gente trabalha com dia -1. Ela pode ser feita mais de uma vez por dia? Pode. Aí é questão de customização do projeto, na verdade, de configuração do projeto, para que o cliente diga de quanto em quanto tempo ele quer que essa base esteja atualizada. Normalmente é configurado dia -1. Então, toda noite roda-se as extrações e ela atualiza essa base.
Como é feita a conexão? Se for, como, na verdade, depende de cada ferramenta, mas normalmente é criado um usuário com permissões específicas de leitura, né, nessa base, e dado esse acesso para as pessoas que vão gerar esses dashboards. Eu mostrei só a parte desktop aqui desses dashboards e relatórios, mas esses relatórios podem ser, por exemplo, no Power BI, publicados no portal do Power BI, e onde você pode dar a permissão, por exemplo, eu criei um relatório, eu posso publicar, dar acesso ao Fabrício, só a parte dos dados, tem uma série de conceitos que não são objetivos dessa apresentação, mas, por exemplo, que a gente chama de Role Security Level, que o Fabrício vai poder ver dados da unidade de gestão tal, o Carlos não vai poder ver dados daquela unidade de gestão. Então, tudo isso pode ser configurado nas ferramentas de BI disponibilizadas para o usuário final. Próxima pergunta. Por que os campos estão em inglês? Bem, como nós tínhamos clientes tanto em espanhol, português, inglês e no mandarim, a gente criou a definição que os campos brutos foram criados em inglês. Mas todo o dicionário de dados, infelizmente não vai dar tempo de eu mostrar para vocês, mas quando eu passar o material do webinar, eu passo o link do wiki. Você pode, a gente tem disponibilizado num site todo o dicionário de dados com esses nomes, não só em inglês. Tem o nome em inglês, que é o bruto no banco, mas tem toda a explicação em português do que são esses campos, o que consideram essas extrações, explicando como é essa base de dados. Deixa eu... Tá, tem uma outra pergunta aqui, que é: podemos acessar esses dados de um banco SQL Server? Na verdade, o Data Warehouse é um banco SQL Server, tá? Então, pode ser consumido, se você não for uma ferramenta de BI, tiver uma outra ferramenta de relatório, ou quiser colocar o Excel conectado com essa base de dados, também pode ser feito. O Inflora Analytics, o produto, o escopo do produto é trazer da base, simplificar a base do SGF, do Inflora Forest, para uma base de dados que seja mais simples do usuário consumir e ler, tá? Seja ela num software de BI ou num software de criação de relatório dinâmico, tá? Gente, como a gente passou um pouco do tempo, eu tenho aqui no mínimo mais umas 10 perguntas que eu tô olhando. A gente vai fazer o apanhado dessas perguntas, inclusive as que eu já respondi, e vai montar um material para que vocês recebam, além do vídeo, todas as perguntas respondidas, tudo bem? Queria agradecer a todo mundo que participou. Desculpe a correria, porque o tempo era bastante curto. Eu espero ter conseguido passar a mensagem, ter feito algumas que vocês consigam ver como é simples utilizar a ferramenta. O Fabrício e eu estamos disponíveis para qualquer dúvida pós-reunião. Se quiserem marcar uma apresentação com mais detalhes para o caso de vocês, nós provavelmente, o Fabrício já está trabalhando nisso, pelo menos para os clientes que estão em nossa nuvem, que é mais simples a fazer essa operação. Os clientes autorizando, provavelmente a gente vai subir essa base de dados do Analytics e deixar disponível para vocês uma demonstração de 30 dias para que vocês possam brincar com esses dados, possam fazer seus relatórios, ter suas dúvidas, entrar em contato conosco, para que vocês tenham realmente essa familiaridade e nada melhor do que a gente experimentar antes do que fazer uma contratação, por exemplo. Tudo bem? Obrigado pelo tempo e nos vemos.